Boa tarde a todos aí. Tudo bem com os senhores? Boa tarde. Tudo bem? Vamos aguardar alguns minutos para que o professor Braga ele ingresse na sala. Já vejo aqui muitos alunos, né? Tudo bem? Tudo bem, Roberto? Oi, Vivi. Tudo bem? Boa noite, né? Já estamos aí próximo da noite. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Em alguns minutos o professor Braga ele vai ingressar e aí nós iniciamos a discussão do tema de hoje, que eu acho que é de fundamental importância, não é? Em tempos como este, em tempos de pandemia, para que a gente saiba, né, como melhor conduzir essa onda de litígios que se aproxima, não é verdade? E vejo que temos muitos alunos, mas também temos colegas advogados, provavelmente ingressarão outros colegas professores, não é? E aí, professor Braga acabou de entrar, eu só preciso deixa eu aqui convidá-lo. Sérgio. Acabei de convidá-lo. Professor Braga, vou pedir para que o senhor aceite aí, para que o senhor ingresse na sala. Na sala não, né? Na live. A gente está tão acostumado com sala de aula que... a gente... que nós... Só um minutinho, pessoal. Deixa eu achar o professor Braga aqui. Consegui. Professor Braga, é só o senhor aceitar agora. Já convidei o senhor. É só o senhor aceitar. E aí nós iniciamos. Tudo bem, Boa professor? tarde, Bruno. Tudo bem? Boa Deixa eu tarde, só aumentar o pessoal. meu volume aqui. Boa Professor tarde a Braga. todos. Boa tarde, pessoal. Todas. Pessoal, gostaria logo de início aqui cumprimentar o professor Braga, né? Agradecê-lo aí pela disponibilidade, né? Ter uma live com o professor Braga é como ter uma aula magna, né? Então, sabemos da agenda turbulada dele e ele muito humildemente aí aceitou o convite da comissão para que pudéssemos bater um papo aí sobre algo muito relevante dentro dessa nossa realidade que temos hoje, né? Então, professor Braga, agradeço em nome da doutora Andréia, presidente da OAB Subseção de Santo André. Também faço meus agradecimentos em nome da Viviane, doutora Viviane, que está aqui na sala, né? Diretora lá de cursos jurídicos. E meus agradecimentos em meu nome e em nome dos alunos que estão aí com muita saudade dos senhores. Já estamos aí com muitos alunos que já ingressaram, mas tenho certeza que vão ingressar muitos mais. Tudo bem? Eu gostaria de agradecer ao professor Bruno, presidente da nossa Comissão de Processo Civil, pelo convite. Eu é que me sinto honrado de poder participar. De fato, acho que todos nós estamos atribulados aí com uma agenda muito cheia, né? Estamos trabalhando mais do que antes, acho que isso é uma Com realidade certeza. de todos. Eu agradeço, queria que transmitisse meus agradecimentos à professora Andréa também, a todos que estão nos assistindo, aos alunos, saudades de todos os alunos da Uninove, os da São Judas também, que com certeza estão assistindo. São duas instituições que eu gosto muito. A Uninove, por ter passado tantos anos por lá, ter tantos amigos, tantos alunos e professores, né, são capacitados e os alunos sempre muito acolhedores. A São Judas, onde eu estou agora, como coordenador, e também é onde eu me formei, né? Há um pouquinho de tempo atrás, não vou contar. Então, voltar à casa onde eu me formei,
é muito legal também. Obrigado a todos pelo convite, Bruno, e a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Eu sempre faço questão, né, de deixar aqui meus agradecimentos para o professor Braga, porque foi, de fato, ele que abriu as portas não só da advocacia, né, Braga, porque fui seu estagiário lá atrás, estagiário do Braga, do Leandro e do Francisco, e sobretudo porque foi ele que me incentivou, enfim, me abriu as portas da docência, esteve na minha banca de mestrado, né, também. Inclusive, a gente acabou por abordar esse tema que a gente vai discutir hoje, né, na banca de mestrado. Então, aqui já deixo meus agradecimentos também com relação a todas as oportunidades que me foram dadas, né? Bom, pessoal, como vocês devem ter visto, o tema da live de hoje é processo civil em perspectiva, não é? E uma análise da litigiosidade em tempos de pandemia. Um dos pontos que eu acho que é fundamental para a gente iniciar essa discussão, eu acho que não tem como a gente conseguir analisar a litigiosidade que o Brasil enfrenta, né? Enfim, desde a Constituição de 88 para cá, sem antes analisar muito bem. Opa! Mexer aqui essas coisas, né? Caiu. Sem antes nós analisarmos o próprio conceito de acesso à justiça, né? O conceito de acesso à justiça e falar de acesso à justiça, me parece que a gente não tem como fugir do professor Mauro Capelletti, né, professor? Das ondas renovatórias, né, Bruno? Exatamente. Acho que a nossa base, eu acho que assim, a gente vai... O legal da live é que a gente vai conversando, né? Uma Exatamente. Conversa, não só a dois, mas a muitos aí. Exatamente. Com certeza, o pessoal que quiser também participar aí vai ser sim. com seus comentários, enfim. O Capelletti e o Gart, né, que nós estudamos tanto quando se fala em acesso à justiça, são os que discutem as três ondas, né? As três ondas de acesso à justiça. Nós, passados, né, tanto tempo, e eles já começaram a estudar isso há muitos anos, a gente vê que o acesso à justiça continua ainda sendo algo idealizado, né? Quando a gente fala lá da primeira onda, assistência judiciária, que é tentando, né, quebrar aquele obstáculo econômico. Sim. E era a primeira onda de acesso à justiça, eles vão tratar, né, sobre o aspecto econômico. Então, eu preciso dar às pessoas que não têm condição um acesso, né, por conta do Estado. O Estado tem que propiciar essa quebra de barreira. A nossa lei de assistência judiciária ela é de 1950, né? A lei 1060, que é o primeiro momento, até antes da Constituição. E aí o Brasil já vem nessa toada falando da assistência judiciária gratuita, que é uma das primeiras ondas do Capelletti. Na segunda, eles vão falar sobre os direitos difusos e coletivos, né? A assistência, o acesso à justiça se dá também por atacar o maior número de direitos que estão numa coletividade, né? E aí o terceiro que a gente já há quem diga que já teria uma quarta onda, mas seria uma concepção ampla de justiça, né? A verdade aí é o estudo da técnica processual, o acesso ao estudo do direito em si. Essas são as três ondas que eles começam, então, a discutir para que a gente fale da renovação, né? São as ondas renovatórias do acesso à justiça. Inclusive, é um dos pontos que nós discutimos, né, naquela oportunidade da banca que nós fizemos lá de mestrado, que nessa terceira onda também viria o viés de desburocratizar o próprio processo, né? E aí que adveio o próprio, primeiro as pequenas causas, né? Depois os juizados especiais. O grande problema que me parece, e aí eu acho, o pessoal da GV, a professora Leslie Ferraz, ela fala bastante sobre isso, é que me parece que no Brasil, enquanto essas ondas elas foram implementadas nos países mais desenvolvidos, uma atrás da outra, no Brasil
essa concepção de acesso à justiça, ela não foi bem agregada na cultura do brasileiro, né? E aí ocorre uma situação do demandismo, né? Do que o professor Kazuo Watanabe vai chamar de cultura da sentença, não é? Então, tudo hoje a gente recorre ao poder judiciário, né? Então, se a gente for analisar essa situação, a gente chega, por exemplo, no relatório Justiça em Números, né? O último de 2009, de 2019, com base em 2018, nós aí esbarrávamos em 80 milhões de demandas, não foi isso, doutor? 79 milhões. E você também é importante falar do Mancuso, né? Você falou Exatamente. do Watanabe, mas também o Mancuso ele vai estudar as concausas, né, desse problema. Exatamente. Que na verdade, o excesso de acesso, ele fala isso também, né? Porque nós acabamos confundindo. Hoje a gente tem, então, a legislação deu o acesso, não só para assistência judiciária gratuita, mas permitindo várias formas de acesso. E esse acesso também se dá pelas assistências judiciárias, até pela próprio NPJ das instituições, pela OAB, pelas instituições que têm capacidade jurídica para a representação de várias pessoas. E isso fez com que nós tivéssemos um excesso até de acesso. Esse excesso de acesso, até o Mancuso ele fala que a justiça, ele dá um exemplo clássico no livro dele, que a justiça é como se fosse um ônibus, daqueles bem lotadão, né? Esses em tempo de Covid não dá nem para pôr a máscara. Mas é aquele ônibus lotado que eu entro, me espremo de tudo quanto é jeito, mas eu não sei se eu consigo chegar no ponto. Que hora que é um ônibus lento, que tá todo mundo dentro, mas não sabe quando que desce. Eu não sei como é que eu chego lá no outro ponto. Porque, exatamente. E isso acaba tendo um outro problema. Desculpe. Porque quem hoje migra para a justiça, quem sai da justiça hoje são as grandes empresas ou as pessoas que têm condição de sair da justiça. A justiça acabou ficando para as pessoas, e aí é mais um viés. Aqueles que mais precisam da justiça são aqueles que a morosidade acaba atrapalhando. Exatamente. Um dos pontos, inclusive, que me chama a atenção no livro do professor Mancuso é que ele diz que quanto mais botequins tivermos, mais bêbados teremos, né? Ou seja, sim, quanto mais a gente abrir o acesso à justiça, mais litigantes teremos, né? E aí que eu digo que essa absorção do acesso à justiça pelo brasileiro é completamente equivocada. Eu chego em turmas de quarto e quinto semestre, por exemplo, eu falo, pessoal, vocês conhecem a conciliação e mediação? Todo mundo levanta a mão e fala, claro, já ouvimos falar. Então, diferencia para mim. Então, assim, se nós dentro da academia não sabemos diferenciar... Exatamente. Não sabemos diferenciar esses institutos, quem dirá lá fora, né? Então, se há uma colisão de veículo, há um litígio entre família, eu falo, vamos levar para mediação? Não, eu quero a sentença, eu só acredito na sentença, né? Afinal, a gente tem um Estado patriarcal, né? O Estado é meu pai, não é? Só o Estado pode resolver esses problemas. E aí a gente vem para uma outra situação, não é? Para uma outra situação, que é efetivamente esses 80 milhões de demandas. Me parece, ao meu ver, e aí eu discutia muito com a professora Mônica Bonetti com relação a isso, que de fato a gente chegou nesses 80 milhões de demandas por uma culpa, a gente não pode afastar a culpa do Estado, né? Justamente por ter o Estado trazido para si essa responsabilidade de solucionar os conflitos, né? E que me parece que hoje o CPC de 2015 ele vem fomentar os meios consensuais justamente porque se verifica essa insuficiência do Estado, não é? Então, hoje a gente tem que fomentar esses meios consensuais justamente porque o Estado ele é ineficiente no que tange a solucionar os conflitos. Nesse aspecto, eu queria só contribuir, porque em 2017 eu estive em uma palestra do professor Kim Economics na FGV, e que ele dizia exatamente isso. Ele dizia o seguinte, hoje nós temos que verificar uma quarta onda processual. Qual seria a quarta onda processual? A responsabilidade da Faculdade de Direito na formação dos novos operadores do direito. Porque, por exemplo, nós somos formados ainda numa sistemática processual de litígio, não é? Então, a nós
nos foi dado os meios para litigar, né? Então a gente vai litigar. Então a gente tem que mudar essa concepção para que hoje, de fato, a gente consiga colocar na cabeça desses novos operadores de que a melhor mão para resolver os conflitos são daquelas partes, né? São daquelas partes. Eu tenho um vídeo emblemático que é claro que eu não vou citar o nome, mas enfim, um vídeo emblemático em que um certo juiz falou que o auxílio moradia era uma forma diferente, né, de agradar os juízes, porque juízes não tinham tempo para ir até Miami toda semana, não é? Mas, enfim, mas, enfim, então a gente tem que verificar essa situação. E aí, eu fiz questão de trazer alguns dados para a gente discutir, professor, que é no seguinte sentido, que a gente já está com 80 milhões de demandas, nós já sabemos que é o relatório do CNJ, não é? Vivemos um tempo de pandemia, né? Um tempo de pandemia, onde empresas estão, provavelmente haverá aí recuperações judiciais de empresas, né? Pequenas empresas não vão sobreviver a essa pandemia, né? Eu tenho um exemplo típico que eu acabo discutindo com um grupo de estudo, que é o seguinte: imagine uma pequena academia de bairro que ela feche, né? Não consegue mais pagar o aluguel, né? Afinal, ela tá fechada. Então, só nessa pequena academia, bom, esse empresário ele não vai ter o dinheiro para pagar o aluguel, já é um litígio. Ele não vai ter o dinheiro para pagar os funcionários, mais um litígio. E aqueles consumidores que fecharam planos anuais que não terão a prestação de serviço também. Então, perceba, passado a pandemia, me parece que me parece não, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre os dados que a gente tem. Me parece que essa litigiosidade ela está contida. E como que a gente vai fazer quando acabar essa pandemia, que de fato essa litigiosidade vai chegar até o Poder Judiciário, não é? Não, com certeza eu acho que esse momento ela está contida assim até porque muitos a gente não sabe o que vai acontecer, né? Você tem políticas governamentais, a gente pode até ver, enfim, não vamos aqui discutir na política, mas nós vemos, por exemplo, até no próprio governo de São Paulo, experimentos, né? Então nós fazemos rodízio, aí não é mais rodízio, agora nós fazemos antecipação de feriado. Como é que é isso? Em algumas empresas não anteciparam feriado, porque já está todo mundo acostumado com o home office, né? Sim. Mas eu tenho que pagar, feriado, 50%, então nós vamos para a área trabalhista, né? Aqui você deu alguns exemplos de situações que é o extremo que vai acontecer, sim, né? Que empresas falindo. Mas vamos dizer nessas situações, então, e o empregado é desligado e ele trabalhou no feriado, e ele tinha uma promessa de, naquele outra semana que ele teria o feriado em si, ele não está mais na empresa, vai ter uma demanda trabalhista, vai ter muita gente renegociando dívida com o banco em 5 anos e comece a pagar. Pode ser que não tenha mais essa condição daqui 1 ano, 6 meses. Sim. É algo que o Poder Judiciário também não está pronto para isso, porque é uma demanda que a gente sempre estudou, né? Quando a gente fala o Boaventura Souza Santos, quando a gente fala de vários autores que estudam aí o acesso à justiça sempre pelo olhar social, vamos ter a maior crise social e essa crise vai estar no processo. E será que os nossos julgadores julgarão apenas com base no código e nas leis ou julgarão de acordo com o momento? Exatamente. Mas julgar de acordo com o momento significa favorecer quem? O empregado ou o empregador que está no mesmo momento? É um outro problema, porque esse problema no Brasil eu acho que nem Mancuso imaginava, né? Sim, porque o Mancuso imaginava os grandes litigantes, né? Os litigantes, sim, habituais. Mas ele não imaginava o jeitinho brasileiro, né? Aquele que vai se aproveitar da pandemia, não é? Para, por exemplo, é um momento pandêmico, né? Então, eu vou pedir a revisão do meu contrato de locação. Então, será que uma instituição financeira precisa pedir a revisão do contrato de locação dela, por exemplo? Será que essa pandemia
vai afetar de modo a gente rever o contrato de locação dessa instituição financeira? Eu acho que a gente pode falar, inclusive, assim, acho que em todos os sentidos, né? E a gente está aqui, todos aqui, principalmente Claro. os alunos, né? E professores estão no momento que a gente vê movimentos também de alunos falando de renegociação de contratos estudantis. É um volume grande. Sim. De um outro lado, a gente tem que pensar o quê? Na sustentabilidade da instituição. Então, não é simples, né? Até o próprio Procon já deu uma orientação que não é para se aplicar descontos lineares, que não é matéria de ser discutida ali, que deve ser feito o que nós estamos dizendo aqui, cada caso, conciliando, né? A busca pelo caminho, porque vamos falar dos contratos, então, educacionais. Poxa, queremos desconto de 50% porque determinada universidade não está usando equipamentos, não tem uso de elevadores, enfim. Mas isso tem uma sustentabilidade. Cada universidade teve uma ação que não pode ser comparada com as outras. Cada aluno tem uma situação que não pode ser comparado com o outro. Então, a gente vai, aos poucos, chegando no momento que a conciliação, mais do que nunca, a solução conciliada é o caminho, não é processo. Nós vamos ter um aumento da litigiosidade, mas não vai resolver nada. E eu digo que... eu fui procurar... um abraço para o professor Pedro aqui, o Pedro, exatamente. Grande amigo. Eu fui procurar alguns dados justamente porque eu levantei essa hipótese de que essa litigiosidade estava contida, não é? E aí eu fui procurar dentro de quem mais conhece de jurimetria no Brasil, o professor Marcelo Guedes, né? Apenas para que os alunos aí que não saibam do que é jurimetria, né? Aliás, o direito, a gente ficou muito tempo, né? Eu acho que o direito é uma das áreas que tem mais repulsa na aproximação com outras áreas, né? Pelo menos é o que me parece. Talvez nós sejamos os mais atrasados em questão de tecnologia, né? Então, o código é de 2015, em que já possibilitava atos processuais por videoconferência, e agora com o CNJ, em razão da pandemia, que veio regulamentar essa situação, né? Mas, sobretudo, sempre existiu da academia um afastamento com relação às outras áreas, enquanto países, por exemplo, como os Estados Unidos, sempre utilizou a jurimetria, que é a aproximação da matemática e da estatística ao direito, né? Então, é trabalhar com dados, né? Trabalhar com dados e, a partir dos dados, verificar o que precisa ser modificado na sociedade. E o professor Marcelo Guedes, ele faz muito isso. Inclusive, é uma das críticas que eu faço no meu grupo de estudos, que eu tenho um grupo de estudo com alguns alunos, em que uma das concausas que o Mancuso vai dizer é essa fúria legislativa do nosso legislador, não é? Em que ele não trabalha a partir de dados da sociedade, né? Ele trabalha no calor do momento. Se é necessário ali, no momento, criar uma lei, porque teve uma repercussão geral ali relativa àquele tema, é só a gente ver o tanto de MP que foi editado agora, né? MP, eu nunca tinha visto isso, MP de um dia, no outro dia estava revogada. Revogada. Né? Exatamente. E eu não sei se você acompanhou pela imprensa, nessa brincadeira de um dia para o outro, uma empresa se aproveitou disso, né? A MP estava em vigor, em vigor, suspendeu sei lá quantos contratos, não é? Estava em vigor, então era possível. E aí eu fui buscar dados do professor Marcelo Guedes. E aí, por incrível que pareça, ele fez uma comparação no TJ de São Paulo, o período de março de 2019 para março de 2020, que foi quando iniciou, de fato, a questão do isolamento social e tudo mais, né? Teve uma queda de distribuições de ações de 55%. 55%. Ou seja, é óbvio que essa litigiosidade está contida, né? E aí o TJ de São Paulo, por exemplo, ele vem nos apresentar dados aqui de produção, né? Que eles estão produzindo muito. Claro que eles estão produzindo muito porque não está entrando muita ação nova, não é? Sim, sim. Então, é a oportunidade que eles vão ter de baixar o estoque de processos, mas com o fim da pandemia, só por essa pesquisa aqui que eu fiz de levantamento de dados, confirmou a minha hipótese,
que essa litigiosidade ela está contida. Então, abriu-se a porta. Eu conversei até com o Francisco hoje, o Chico, eu falei, abriu a porta do Poder Judiciário, o Poder Judiciário voltou a funcionar, vai ser Black Friday de ações, não é? Vai ser a Black Friday. Promoção. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa que, de fato, inclusive também há muitos advogados que sequer estão trabalhando porque estão sem condição financeira de trabalhar. Inclusive, não sei se você viu um dado, a CAASP está dando um auxílio a advogados que não têm rendimento, que trabalham por conta própria e não estão com o escritório estruturado. E, se não me engano, uma ajuda de R$100 e poucos, se não me falha a memória. E esses profissionais estão parados. Então, em dias normais, eles estariam com as suas ações, fazendo reuniões com seus clientes, prospectando novos clientes. E agora você tem um momento em que tem muita gente, com certeza os advogados não estão parados, fazendo consultas, dando orientações, mas as pessoas ainda não estão indo ao judiciário, primeiro que os prazos estavam todos suspensos, né? Então, acho que isso acaba refletindo também nas demandas. Sim, eu acho que o trabalho remoto, com certeza não podemos tirar isso. Não. Acho que tem uma demanda contida, mas para todos nós aqui, os colegas que estão assistindo, né, sabem disso. Trabalhar online, se trabalha 24 horas. Então, com certeza, os profissionais lá, os juízes, os serventuários, estão trabalhando muito mais agora. A demanda está maior, está todo mundo em casa com volume de trabalho, mas quando tudo isso acabar, com certeza, vai ter uma oportunidade, né? Toda crise é uma oportunidade. É uma oportunidade, infelizmente, dado ao volume de ações que virão, enfim. Mas aí, Bruno, eu acho que vale a pena a gente, com esses dados que você pegou, você é sempre tão criterioso, enfim, eu acho que a gente tem que relembrar para os nossos alunos que estão nos assistindo da importância do advogado não como mais um vetor de litigiosidade, mas como alguém que soluciona o conflito antes dele chegar no Poder Judiciário. O Poder Judiciário só é bom hoje, mas nem para os funcionários públicos, porque eles perderam tantas coisas até hoje, né? Tem um volume de trabalho, enfim. Antigamente a gente até brincava, né? Que processo é bom para juiz, promotor e para o advogado, se ele quisesse enrolar. Esse advogado não existe mais hoje. Existe um advogado que soluciona. O advogado 4.0 é aquele que se antecipa, usa tecnologias. Isso daria até uma outra discussão nossa sobre o papel do advogado nesse novo mercado de trabalho, que é um papel muito mais conciliador, criador de estratégias. Poxa, eu vou pegar uma empresa aqui e eu quero escrever a minha melhor tese, porque eu quero que ela seja citada lá no Supremo daqui uns anos. Não pode deixar que esse recurso especial vai ser lindo. E a empresa quebrou. Um dos pontos que eu queria tratar com você, é exatamente isso. Como que os operadores do direito, será que eles estão preparados para abarcar receber essa litigiosidade contida? E aí é um dos exemplos que eu dou em sala de aula. Eu falo, olha, pessoal, quando vocês saem daqui formados, vocês têm uma falsa expectativa, uma falsa perspectiva de que quanto mais processos vocês tiverem, melhores vocês serão, né? Ao contrário, né? Um processo de demandas, é só você falar, tudo bem, eu vou cobrar honorários aí razoáveis, 20 mil, mas quanto tempo que vai demorar esse processo? Né? Quanto tempo vai demorar esse processo? Dilui esses 20 mil aí por 7 anos, 6 anos. Porque, pelos dados do CNJ, a baixa da execução, porque o gargalo está na execução, a baixa da execução está em 7 anos, né? Pelo relatório do CNJ. Então, dilui os seus honorários de 7 anos, né? Olha, estou gostando de ver, viu, Bruno? Nós estamos bem assistindo. A professora Lucélia, lá de Minas Gerais, uma colega está assistindo aqui. O professor Leandro também passou. Nosso colega, foi colega nosso na Uninove, hoje é professor da Federal da Bahia. Eu não vou deixar de falar que a minha irmã, a família sempre aparece, ela passou por aqui também. A Tatiana, vários passaram aqui falando com a gente. Obrigado aí pela audiência e podem contribuir. A professora Lucélia é uma ótima processualista também. Ai, que bom, que bom.
eu pegando isso que você falou, muita coisa vai mudar. Sim. Muita coisa tem que mudar. Não estamos preparados. Talvez os alunos que estão aí na sua formação, nesse dia a dia, né, com os professores que, com certeza, os professores são sempre os que estão à frente, né, estão sempre ali, não só estudando, mas atuando, enfim. Mas eu entendo que não estamos preparados. Não estamos preparados para esse momento que vem. Talvez essa preparação adviria de muita reflexão, coisa que nós não vamos ter tempo para essa reflexão. Talvez vamos ter que utilizar os instrumentos passados para uma coisa que nunca existiu. Conflito de leis no tempo, nós vamos começar a falar, você deu um exemplo de vigência de lei, enfim, como é que, se um juiz vai se apegar apenas ao formal, olha, era vigente a lei naquele momento, mas aquele ato foi revogado e os efeitos dele no tempo. É tanta coisa que a gente vai ter que analisar processualmente, mas sem perder o olhar social, sem perder o olhar que nós temos atrás dos números, né? Que a jurimetria tanto nos mostra, atrás do processo existe uma pessoa ou várias, né? Então, quando a gente fala disso, vamos precisar muito mais fazer encontros hoje, usando essa tecnologia, né, as ferramentas que estão aí à nossa disposição. Eu acho que a gente vai precisar discutir muito. O Poder Judiciário vai ter que deixar sair da sua clausura para também participar disso. Os advogados e advogadas terão que ter uma postura menos belicosa para entender que a conciliação, que o bem comum é o mais importante. Talvez agora, e em aulas eu costumo conversar com meus alunos sobre isso, talvez agora a gente tenha que se reinventar e talvez agora a gente descubra o real significado do acesso à justiça, não é? É sair de um conflito com uma decisão justa. E aí uma decisão justa não necessariamente pode vir do Poder Judiciário, né? Uma solução justa, não gosto nem de dizer decisão, né? Uma solução justa. Então, esses alunos, né, ou nós, operadores do direito, eu acho que vai ser nesse momento da gente se conscientizar que, antes de ingressar com o Poder Judiciário, o diálogo ele é fundamental, né? Se colocar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro. Tudo bem, eu tive um problema com o exemplo que eu utilizei da academia, não é? Eu tive um problema com essa academia, mas será que o problema dele também não foi muito pior do que o meu? No seguinte exemplo, eu paguei R$ 100 para ele, né? Eu paguei R$ 100 no plano anual, vamos colocar assim, mas quanto que ele perdeu ali? Quanto que ele perdeu nesses meses que ficou parado? Talvez esse diálogo que vá faltar, na verdade, né? Porque me parece hoje, só para dar um exemplo, tá? Só para dar um exemplo, eu acho que os alunos estão aqui, eu acho que é bacana a gente dar um exemplo para eles. Eu tive uma situação essa semana de uma questão de guarda, em que a guarda está com os avós e a mãe queria discutir só a regulamentação de visitas, só a regulamentação de visitas. Então, eu liguei para a avó, para conversar com a avó. Falei, olha, meu intuito aqui é fazer com que vocês se aproximem, não é? Para a gente chegar num consenso, para não ter que bater as portas do Poder Judiciário. Veja, me parece que o direito é patente, né? A mãe só quer visitar as crianças, nem que seja sendo assistida pela senhora. Eu não quero ver ela, eu não quero falar com ela. Eu falei para ela, você não precisa falar com ela, você não precisa ver ela, né? Ela só quer visitar os filhos. Então, perceba, a gente tem uma dificuldade de dialogar, não é? É a cultura do brasileiro, né? Essa dificuldade de dialogar, não é? A gente, me parece que ficou enraizado na cultura jurídica de que só o Poder Judiciário que vai salvar a pátria. E nós já vimos que, pelos números que nós temos aí, é o último dos caminhos, né? É naquela situação excepcionalíssima e muitas vezes você vai ingressar, vai demorar 5 anos e não vai receber. Com quase 100 milhões de processos no estoque, mas todos que estão andando, vai ser impossível. E uma coisa que, assim,
estamos falando, né? Basicamente, temos vários colegas aqui, mas estamos falando para alunos, né? E o principal é o advogado e a advogada. É a postura que se deve ter como profissional do direito. Primeiro que o advogado e a advogada devem ser os primeiros juízes da causa. Exatamente. Eles precisam analisar não só a viabilidade processual, não só a capacidade financeira da outra parte, isso é muito importante, mas, dependendo de cada litígio, quais são as opções, e aí sim tem que ser racional, fazer uma análise econômica, inclusive, Sim, a sim, gente tem que olhar todos os aspectos, é por isso que sim, a formação do bacharel em Direito é tão rica, né? Nós temos, às vezes nós nos esquecemos, né, da nossa formação filosófica, sim, né, na nossa formação teórica dentro das ciências sociais, que nós estamos dentro das ciências sociais aplicadas, e nos esquecemos, às vezes, que nós precisamos fatiar. Né? A gente fatia bem as disciplinas, fatia bem o andamento do processo, mas a gente tem que fazer algo mais amplo. Nós temos que olhar questões econômicas envolvidas, o acesso à justiça, ou quando esse processo terminar, será que aquilo que eu queria, às vezes o processo demorou tanto que eu mais gastei dinheiro, tempo e até saúde do que se eu tivesse conversado um pouco antes, se eu tivesse tentado alguma outra solução. É preciso saber se a viabilidade processual, se a habilidade material, se aquilo, né, todo estudante de direito analisa, as capacidades, o objeto, né? Eu fiz isso, agora eu vou esquecer e vamos conversar com as pessoas. Porque, gente, é uma coisa que eu sempre me perguntei enquanto estudante de direito. Depois, né, nesses anos todos de atuação como advogado, como professor, é uma coisa que eu achava sempre muito engraçado, né? O ser humano é complicadíssimo, né? Por que que eu briguei aqui com... Vou usar o exemplo do professor Bruno, coisa que nunca vai acontecer, mas eu briguei com o Bruno por qualquer problema, tivemos um problema jurídico. Eu bati no carro dele. Eu sei que eu bati no carro dele, ou talvez eu tenha dúvida, mas assim, só tínhamos eu e ele. Agora, o negócio que era para eu e ele resolvermos, eu vou chamar um advogado, ele vai chamar outro. Já pus dois no lugar. sim. Depois, dentro da área civil, nós vamos chamar um juiz. Aí nós vamos ter todo um processo para discutir quem é que estava certo ou errado. Quando a gente vai para as relações de família, então isso fica absurdo. Porque aí nós não estamos mais falando em bens materiais, em relações Sim. patrimoniais, que são... Quando se trata de relações familiares, então, quanto menos as pessoas puderem, no bom sentido, intervirem, um juiz, alguém que está externo, quanto mais as pessoas puderem conversar, e isso é a função do advogado, que deve ser mediador desde o início, né? Nós tivemos sempre falamos da mediação, da conciliação, ela é importantíssima. Sim. Porque eu vou deixar eu tenho um problema meu que eu tenho que chamar mais 4 pessoas para Exatamente. poderem resolver, E, às vezes e, até muito e, mais. e tem uma situação que eu lembro, ficou bem emblemática na minha cabeça, uma situação que eu fui discutir, uma situação de revisão de alimentos em Santana. Santana é bom que tem uns juízes ali em Santana que eles falam a realidade, né? Enfim, Santana, fui discutir uma revisão de alimentos e aí o juiz falou o seguinte, olha, você quer diminuir o valor da pensão, né? Porque eu estou vendo aqui que o problema não é a questão do valor. O problema é que vocês se gostam ou não se gostam aqui, né? Então está por trás. O problema, o litígio está por trás. Então é o seguinte: você quer reduzir? Eu talvez reduza. Para mim tudo bem. Eu vou voltar para minha casa. O doutor vai voltar para a casa dele e a outra doutora vai voltar para a casa dele com a consciência tranquila. Agora vocês partes, vocês tiveram um filho. Vocês tiveram um filho. Vocês sabem quanto que essa criança tem de custo por mês, não é? Então, aqui, na realidade, quem deveria estar dando a solução não sou eu nem os advogados. Nós estamos fazendo os nossos papéis aqui e nós vamos para casa, não é? A gente vai analisar as provas que tem nos autos. Se não tem prova nos autos, olha, com relação à modificação do binômio, eu vou modificar. Eu vou manter a pensão. Agora, se tiver, eu vou modificar. Agora, vocês dois que conviveram por 10 anos, tiveram um filho, vocês não estão levando em conta
o problema que vai chegar direto ao seu filho, não é? E aí, muitas vezes, eu pergunto para os meus alunos o seguinte: será que nós sabemos, claro, nós temos diversos juízes aí vocacionados, né, para a área, mas também temos juízes, como nós temos em outras áreas também, advogados que não são vocacionados, né? Então, nós temos juízes que... será que ele está preocupado com a questão social daquele litígio? Ou ele vai simplesmente verificar as provas que estão nos autos, não é? Então, será que ele está preocupado que aquele cidadão está desempregado, enfim, ou que aquela criança, de fato, necessita de um tratamento especial? Enfim, então essas situações em que eu digo que, no âmbito da família, isso fica latente, né? Isso fica latente. A gente chama um terceiro para intervir na sua família. Sim. Eu transfiro o poder de decisão para alguém que não participa de nada da minha vida. Mas isso é uma... Como você bem disse... Professor Rubens, um abraço. Professor Rubens passou, professor Celino também passou por aqui agora há pouco. Mandar um abraço para tantos amigos. Acho que está dando um retorno. O que nós temos que mudar, e é isso que tem a ver aqui com tudo que nós estamos discutindo, enfim, é essa mentalidade, né? As faculdades de direito, os professores e os advogados têm que entender, graças a Deus não é o caso dos nossos alunos, que têm professores maravilhosos, mas eu preciso entender que o processo em si, ele é necessário em alguns momentos, mas em qualquer, o próprio Código Civil preconiza isso, a conciliação, a tentativa de solução amigável, em qualquer momento é importante, mas nós temos que ter isso em mente na formação do advogado e de nós que já estamos formados há muito tempo também. E cobrar por isso, viu, gente? Uma coisa que todo mundo diz, olha... poxa, mas aí o que o advogado vai ficar fazendo acordo, conciliação? Como é que, né? A gente tem que falar para os nossos alunos, como é que a gente vai ganhar dinheiro com isso? Eu costumo dizer para os meus alunos o seguinte: vocês não são contratados para litigar, vocês são contratados para solucionar conflitos. Se você soluciona o conflito de forma consensual, só demonstra que você é mais apto do que aquele que não conseguiu chegar num consenso e teve que levar isso para um meio heterocompositivo que está praticamente falido. E que não vai dar a solução que você quer. Às vezes você quer uma solução, mas ela não vai acontecer porque você não tem a prova, você não tem o documento, você não consegue mostrar para o juiz, que é o terceiro lá que vai decidir o direito, você até tem o direito, mas quando, numa fase anterior a isso, você descuidou da documentação, você descuidou, você fez algum documento, ou você fez alguma manifestação inadvertida, que não deveria. E agora, no passar do tempo, você vai depender de alguém que precisa dessas informações que foram criadas lá atrás, que o advogado não participou, exatamente, que vai definir a sua vida. E aí não há como o advogado dar qualquer solução para isso. Exatamente. Aí a solução acaba sendo, às vezes, um acordo, uma conciliação, porque eu acabo deixando de perco alguma parte, mas perco menos do que eu deveria, né? Eu tenho um exemplo que eu uso, que vem lá de quando eu havia me formado, nos primeiros anos, gente. Isso é muito emblemático, foi uma coisa que me marcou muito. O professor Francisco, ainda a gente trabalhava, o Bruno ainda não... Eu era estagiário lá, tinha acabado de me formar no escritório, Bruno, isso faz um bom tempo. Não sei se o Chico está por aí, mas ele vai lembrar disso. Nós tivemos um caso no escritório, um dos primeiros casos, que um cliente teve um veículo furtado. Ele teve o veículo furtado aqui no Shopping Center Norte. E ele tinha seguro, tudo bem. Só que ele morava acho que em Atibaia, ou Mairiporã. E ele colocou no seguro que ele rodaria a maior parte do tempo lá na cidade dele. Quando o veículo foi furtado aqui, a seguradora disse o quê? Olha, você descumpriu uma cláusula contratual do seguro e você não vamos cobrir o risco. Não vamos cobrir.
porque você deu causa ao evento. Ele nos procurou, nós entramos com a ação, pedindo o valor do carro, era um carro praticamente zero, e um dano moral, que naquele momento era muito comum, a gente, poxa, mostrou que ele trabalhava com o veículo, enfim, que ele precisaria de um dano moral, que arbitramos ali mais ou menos no mesmo valor do carro. Ok, quando conversamos com esse cidadão, para as tratativas, ele perguntou, doutor Francisco, doutor Sérgio, né? Então eu havia acabado de me formar, tinha pouco tempo. Quanto tempo demora isso? Olha, normalmente, com esse. Não tinha 80 milhões de processos. Gente, eu vou pedir licença, porque tem um cachorrinho, isso é a live, né? Latindo aqui vai atrapalhar. Eu vou só sair um pouquinho e volto ao raciocínio, porque senão ela não para. Tá bom? Dá licença, qualquer coisa, briguem com a Nina. Vai lá, Nina. Voltei. Desculpem, gente. Esse é o ao vivo. Ao vivo é assim, né? E quando conversamos com o cliente, falou, olha, pode demorar na época, 2 a 4 anos. Se houver recurso, uns 8 anos. Vamos dizer, por baixo, provavelmente a seguradora vai recorrer. Eles usam esse dinheiro como uma provisão, então eles não precisaram pagar o valor e deixaram correr. Um belo dia, isso que é muito bom ter amigos, colegas, a gente sempre encontra os amigos, os colegas de faculdade nos balcões do fórum. Hoje é digital, é mais difícil, né? Mas a gente ainda ia para o fórum, carregava processo embaixo do braço. Um belo dia eu estou lá no João Mendes, fui lá, tinha uns 6 meses que a gente tinha distribuído o processo, aí já tinha tido contestação, enfim, estava para marcar audiência. Eu peguei um processo assim, quando acabei de olhar o nosso processo e deixei do lado. Um advogado do lado falou, eu queria um processo número tal. Eu peguei, olhei, fiz assim, olhei para o lado, falei, é esse. Aí quando eu olhei, Oswaldo, ele falou, Sérgio, nós tínhamos sido colegas de turma. Tudo bem, tudo bem. O que você está nesse processo? Eu falei, eu sou advogado do autor. Ele falou, eu sou da seguradora. Sérgio, vamos fazer um acordo? Eu falei, doutor, é para já, agora. Exatamente. Então tá bom, já estou olhando aqui porque a gente quer esvaziar o estoque de processo e tal, realmente foi furto. Vamos fazer o seguinte para encurtar? Nós vamos pagar o valor do carro, você desiste do dano moral e vamos pagar os honorários para o advogado. Que coisa maravilhosa, não foi? Voltei para o escritório com o Chico lá, falando, Chico, na época o professor Gilson também estava lá com a gente. Olha, consegui uma coisa maravilhosa. Olha, vamos receber o valor integral, nós vamos receber os honorários, agora a gente precisa comunicar ao cliente. E vem aí uma segunda dica, faça um contrato de honorários no exato momento que forem contratados. Coloquem as cláusulas, os valores, a porcentagem de quanto será, inclusive para o caso de solução antes do tempo, solução amigável. Pois bem, muito feliz, né? Advogado recém-formado, acabei de resolver um problema, sempre gostei de resolver. Ligo para o cliente, agendamos uma reunião, o cliente chega, olha, nós tivemos sucesso aqui na sua causa, consegui falar com o pessoal da seguradora, vamos fazer um acordo. Ah, que legal, tudo bem, olha, eles vão pagar o valor do carro para você, vamos desistir do dano moral. Ah, legal. Bom, tudo bem, então agora precisamos acertar os honorários. E nós havíamos cobrado X%, foi uma porcentagem. Vamos dizer, eu não me recordo direito, mas vamos dizer que era 20% do valor. O cliente olhou para mim e falou assim, não, 20% é muito. Como é que eu olhei, assim, o Chico estava do meu lado. Como assim? Não, você falou que ia demorar 8 anos. Você resolveu em 6 meses, você não trabalhou. Não vou pagar 20%. Você não fez nada. Naquela hora eu olhei e falei assim, é essa a cultura, inclusive do cliente. Se já parte do cliente, imagine do advogado. E aí, então, Sérgio... eu mostro isso para vocês. E aí, toda vez que eu converso com o cliente, a primeira coisa é explicar tudo e assinar o contrato de honorários. E aí, porque não estava lá no contrato de honorários essa porcentagem. Eu volto um pouquinho para a questão do acesso à justiça. Inclusive, eu redigi um artigo, um aluno, inclusive, lá da Vila Maria, redigi um artigo para a FEPOD,
que eu falo do fracasso da gratuidade nos juizados especiais. Por quê? Juizados especiais, eles foram criados, na verdade, para aquelas contendas menos complexas, para facilitar o acesso à justiça, para que fosse um procedimento muito mais célere. Mas Ó, hoje, o Chico disse aí que lembra desse caso. Acabou de dizer aí, viu? aí, Estamos com ó, a audiência qualificada, hein? você viu só? Não vamos mentir, falar mentira aqui, hein, Bruno? É, você viu só? Não dá nem para falar. Inclusive, eu dando aula essa semana sobre acumulação de pedidos, os alunos todos eu lembro de uma vaca do Chico aí. O Chico tem que explicar para a gente o que é esse negócio da vaca do Chico aí, viu? Falou que a vaca e as sacas de café são memoráveis para os alunos. Mas, enfim, quando a gente fala, então, e aí eu falei nesse artigo do fracasso dessa abertura exacerbada do acesso à justiça por meio dos juizados, não é? Se a gente fizer uma comparação, por exemplo, o juizado especial e a reforma trabalhista, que agora a gente tem um ônus lá na Justiça do Trabalho, a gente teve um decréscimo, né? Então, essas causas que hoje ingressa a indústria do dano moral, não é? Que ingressa, pisou no pé do cidadão, ele sabe que ele tem o direito de acesso à justiça e que ele não vai pagar nada no juizado até 20 salários mínimos, o que ele faz? Só litígio, né? Só litígio. Eu não vou me recordar de um nome de um autor que ele vem sustentando que hoje, pela nova leitura do acesso à justiça, para que o cidadão tivesse o interesse de agir nesses casos, ele tinha que primeiro procurar as plataformas, por exemplo, o consumidor.gov, para só depois ele conseguir ingressar no Poder Judiciário. Então, seria uma nova leitura do acesso à justiça para a gente frear, né? Enquanto lá atrás a gente discutia a questão de abertura do acesso à justiça, me parece que hoje a gente tem que dar uma condensada aí nas portas do Poder Judiciário. Na Europa já é assim, né? Você É. tem que esgotar e demonstrar que você tentou todas as formas, até porque, e aí voltando lá atrás, esse volume de acesso, mas o processo ele ainda é muito barato, né, no Brasil. É? Ele é barato. Às vezes nós estamos num país que é pobre, então parece que é caro. Não, hoje nós temos advogados de todos os valores, acesso à assistência judiciária, a defensoria faz um trabalho sensacional, temos muitos amigos defensores. É barato hoje, ainda é barato. Em qualquer lugar do mundo, a pessoa gasta muito e precisa ter certeza, né? Sim. Então ela tenta todas as outras formas anteriores de solução de litígio antes de desaguar no Poder Judiciário, que está falido. É. Né? Então, tem um artigo meu e do professor Eudes, não vi o professor Eudes por aí, mas tem um artigo ele passou. Que nós escrevemos, foi num dos Compeds, que a gente mandou para o Comped, que tinha um título muito, muito engraçado, né? A gente gosta, quando eu estou fazendo artigo junto com o professor Eudes, enfim, a gente sempre escreve junto, e o artigo o título do artigo era Justiça, pague para entrar, reze para sair. Igual filme de terror. Tinha um filme de terror aí que os mais antigos vão lembrar, e nós escrevemos um artigo dizendo isso. Pague para entrar, reze para sair. Eu lembro muito bem que eu até citei esse artigo seu do Eudes na minha banca. O Celino acabou de dizer aqui, o legislador processual deveria ter inserido a fase pré-processual. Concordo, né? Porque, de fato, hoje o acesso à justiça, como eu disse, nem Capelletti, nem Mauro Capelletti idealizava que nós teríamos hoje os litigantes lotéricos, não é? Então, os litigantes lotéricos que a gente tem, que se utiliza do Poder Judiciário como uma mera loteria, bom, se der, deu, né? No juizado eu não tenho ônus nenhum. Se eu conseguir tirar 5 mil dessa empresa, tudo bem, tudo bem. Então, a gente tem os litigantes lotéricos. Então, a gente teria que ter um filtro, sim. Eu imagino que nós teríamos que ter um filtro. E aí eu acho que, mesmo com o código sendo novo, me parece que depois... Passada essa pandemia, com esse litígio que vai estar condensado, que está condensado e que vai explodir, me parece que a gente tem que ter duas posturas. Primeiro, uma postura da advocacia, não é? De entender o real conceito de acesso à justiça e deixar o Poder Judiciário como último instrumento, né? Última porta. E, sobretudo, me parece que o próprio Poder Judiciário
através dos novos mecanismos trazidos pelo CPC, deve identificar de forma rápida as causas que vão ser replicadas e utilizar os instrumentos de formadores de precedentes vinculantes, não é? Para que a gente não tenha esses litigantes lotéricos. Porque é o seguinte, ingressa com uma ação, eu tenho um julgado aqui que me dá respaldo, dá um pensamento equivocado para aquele cidadão de que ele tem o direito, quando, na verdade, eu costumo dizer que jurisprudência tem para todo gosto, né? Principalmente no Brasil. Então, por exemplo, quando a gente vai falar lá da estabilização dos efeitos da tutela, o Celino está aí, né? Pode até me corrigir se eu estiver equivocado. De certa forma, a gente não tem uma segurança jurídica, porque a gente tem um posicionamento do STJ no final de 2018 e outro completamente ao contrário, de outra turma, no final de 2019. Então, quer dizer, o órgão que seria o responsável para uniformizar esse entendimento, nem eles se entendem, né? Então, fica essa problemática. Pode dar um exemplo, né? Do que você está dizendo, teve contestação, estabilizou. Porque foi... Não, peraí. Eu contestei, está lá pontualmente, eu não concordo com esse antecedente. Exatamente. Não, mas tem para todo mundo, né? O código trouxe que da tutela antecipada antecedente, se não for interposto o respectivo recurso, que é o agravo de instrumento, estabiliza os efeitos da tutela. Aí veio o STJ no final de 2018 e diz, não, qualquer impugnação. Então, se apresentou contestação, não se estabiliza. No final de 2019, veio o mesmo STJ e disse, não, o legislador falou recurso. Pelo princípio da taxatividade, recurso é recurso. Então, é agravo de instrumento. Então, hoje, nós, operadores do direito, qual que é a segurança jurídica? Nenhuma, porque o próprio órgão responsável por uniformizar esse entendimento, eles estão batendo cabeça, né? Bom, vou lembrar da época do Chico, né? Da época do Chico, não, da minha época também, da sua, em que se discutia no STJ os juros seria 1%, não é? Usura. Seria 1%, exatamente. É da época do Chico, a lei de usura, foi quando ele nasceu. Então, o próprio STJ batia a cabeça com relação a isso, né? E aí, é um dos pontos, e aí fazendo já o gancho, né, para a próxima live, inclusive hoje tive um aceite aí, eu ia até falar com você mais cedo, o professor Álvaro concordou em fazer uma live comigo aí para falar um pouquinho sobre o papel do advogado nessa pós-pandemia, né, no papel ético do advogado, professor Álvaro Gonzaga. Exatamente. Um grande mestre, amigo. Exatamente. Então, ele concordou em fazer essa live, mas na semana que vem também eu tenho uma live com a professora Luana Pedrosa para justamente falar sobre isso, da necessidade dos precedentes vinculantes para uniformizar o entendimento jurisprudencial. Uma coisa que a gente precisa, que eu estou assim, estudando bastante e é o caminho, nós vamos ter que usar muito a informática, né? Tá falando tanto de robô aí, né? Ontem tá na mídia aí falando de robô, o lado ruim do robô, né? Disparar fake news, mas o próprio Vitor, né? Do Supremo, tantos outros robôs que auxiliam na identificação de demandas repetitivas, na seleção de precedentes. Isso vai ser muito importante, o uso da tecnologia. E aí eu acho que o advogado tem que gastar tempo em duas coisas, em se aperfeiçoar tecnicamente, isso é para a vida toda, mas também estar sempre buscando as novas tecnologias, não ser um inimigo da tecnologia, ela pode nos ajudar. A tecnologia ela é uma ferramenta, quem imputa dados é o ser humano. Então, assim, ela pode ajudar a identificar demandas repetitivas, ela pode nos ajudar com busca de teses, ela pode nos ajudar, e aí, gente, já fica, acho que não sei se a gente está se encaminhando para o final. Nós temos 48 segundos. E eu queria dizer o seguinte, primeiro, obrigado ao professor Bruno, obrigado a todos os professores. Doutor Andréia, presidente da UAB Santo André. Professor Andréia, aqui presidente, todos os amigos, todos os professores que nos assistiram, aos alunos, e dizer o seguinte, vai passar, em breve estaremos todos juntos de novo, ao vivo. Obrigado a todos aí pela audiência.
Agradeço aqui o professor Braga, já está convidado. As portas da OAB de Santo André, passado esse período de pandemia, já está convidado para palestrar lá, né? Com certeza. Para que contribua também aí com nossos colegas. Pessoal, Trabalho